Precioso Jesus, é maravilhoso estarmos aqui neste lugar, Pai. É um ponto de encontro que temos contigo, juntamente com os nossos irmãos, para ouvir a Tua palavra. Senhor, ajude-nos a Te ouvir com nossas almas, não com os ouvidos naturais simplesmente, mas Te ouvir com a alma, Pai. Venha nos alimentar, sairmos daqui alimentados para atravessar mais uma semana de trabalho. Ajuda-nos, fortifica-nos na fé, em Cristo Jesus. Humildemente Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Obrigado pela presença de todos vocês. Vocês nos honram. Eu lembro sempre daquele príncipe, dizia: às vezes eu tenho medo, mas a vossa coragem me anima. Isto é verdade, a vossa coragem nos anima. Vocês nos estimulam. Somos uma família. Em silêncio aí você está dizendo: vá, pastor, vai em frente. Irmão Brana fala do Fritz, o cachorro que ele tinha. Ele diz assim: o Fritz ia caçar e ele não gostava do cheiro de gambá de jeito nenhum. Realmente gambá não tem um bom cheiro. Mas o irmão Brana, para incentivá-lo, ele dizia: pega Fritz. O Fritz ia dar uma dentada no gambá e voltava esturrando para trás. Assim é vocês. Eu sou o Fritz, vocês é o irmão Brana, né? Pega, pastor. E a gente fica animado. Cada glória a Deus de vocês nos anima, nos incentiva, nos emociona. Deus os abençoe. Pega na mão da sua irmã, do seu irmão, diga: é bom te ver aqui, Deus te abençoe, Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, ler a Bíblia Sagrada. Vamos focar nesta noite sobre esta palavra: valor do cristianismo. O grande valor que tem o cristianismo. Vamos tirar algumas pepitas disto. São Lucas 16, verso 22 ao 24. Se trata daqueles dois, né? O mancebo de qualidade e o Lázaro. Não é porque o Lázaro era pobre, não é o exterior, é o interior. E aconteceu, me dê um retorno melhor aqui, irmão. E aconteceu que o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos, tá bom, irmãos, tá bom, para o seio de Abraão. É para onde eu quero ir. É para onde eu quero ir quando eu partir. Para os seios de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, por isso você tem que focar isso. Você não fica parado na sepultura, não. Seu espírito, sepultura não segura espírito. O rico, tanto ele como o Lázaro, não ficou parado na sepultura. O espírito de um foi para o seio de Abraão e o espírito do outro foi para o Hades. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, né, aquele mancebo de qualidade, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Manda que ele venha me refrescar desta tormenta aqui no Hades. Aí vem a frase: o valor do cristianismo. Você só vai ver o valor do cristianismo quando você partir daqui.
Aqui parece que é tudo igual, né? Parece que é tudo igual. Mas você vai ver a grande diferença é quando você partir daqui. Que você realmente vai ver o grande valor que tem o cristianismo. Senhor vos abençoe, assentai-vos, vamos ouvir o hino com o conjunto. As novas do Evangelho ressoando estão aqui, publicando em som alegre quanto Deus já fez por ti. Pois canta ao mundo amor e ao perdido pecador, e do céu nos deu seu Filho, a Jesus o Salvador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. As novas do Evangelho, verdadeira vida e paz, anunciam Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se vos dão, de que existe um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. As novas do Evangelho dão-nos hoje a conhecer que perdão há para todos, para quem a Cristo crê. Salvai-vos em Jesus, vinde agora sentada, há perigo grande e grave para quem se descuidar. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus, bendito nosso Deus. Amém. Deus abençoe o irmão Gilberto, está aqui, sua família. Bom ver vocês. Vamos ver um pouquinho aqui na mensagem Ide e dizei aos meus discípulos. O profeta desta era pregou esta linda mensagem numa manhã de Páscoa, um domingo de Páscoa, numa escola dominical. E aqui no parágrafo 2, ele comenta sobre o irmão Tom. Ele diz, como o irmão Tom acabou de dizer, hoje foi o dia quando ele, Jesus, provou que ele era, manhã de Páscoa, comemorado o dia da ressurreição de Cristo. Então o irmão Tom
falando antes do profeta entrar no púlpito, o irmão Tom usou essa afirmação: hoje foi o dia quando ele provou que ele era realmente. Aí o profeta comenta: qualquer um poderia morrer, mas se necessita de Deus para ressuscitar. Em sua vida, Jesus em sua vida, seu dia a dia, de primeira mão, ele parecia Deus. Ele pregava como Deus, ele curava como Deus, ele agia como Deus. Mas acima de tudo, a verdade é que ele era Deus. E ele provou na manhã de Páscoa que ele era Deus. Porque morrer, qualquer homem morre, mas ressuscitar é só Deus. Ele era mais do que um homem. Ele não era um profeta, embora ele fosse um profeta. Ele era um bom homem, embora ele fosse mais do que um bom homem. Ele era Deus. E então este é o dia em memória à sua ressurreição, pois ele provou quem ele era no domingo da ressurreição. Se fizéssemos uma viagem ele disse de manhã, agora vamos dizer esta noite, e descêssemos até o rio Ganges, na Índia, você encontraria ali religiosas mães sacrificando seus bebezinhos, as jacarés, crocodilos, os jogam ali. Você fala de sinceridade, elas são sinceras em suas religiões, em sua maneira que elas foram ensinadas. Na África, na Índia, entre os nativos, a maneira que eles o catequizaram, eles dão a vida por aquilo. Mãe chega a pegar o filho e jogar para os crocodilos comer, é uma liturgia em prol do seu Deus, a quem elas foram ensinadas. Irmão Brandes, fala de sinceridade. Elas são muito sinceras. Elas tomam seus bebês gordinhos e os lançam ali para que os crocodilos os triturem. Isto é sinceridade profunda. Às vezes, isso nos envergonha ao ver a sinceridade deles. Se você viajasse para a África, para a Índia, você veria muito dessas coisas. Se descêssemos através da Índia, hoje você encontraria ao lado das ruas muitas pessoas, talvez deitadas em grandes pregos, sobre os pregos se furando, andando pelo fogo e torturando a si mesma de algum modo. Veja, mas lá no interior está o verdadeiro homem que deita ali afligindo, pensando que pode encontrar descanso e paz orando a Maomé, como eles fazem. E então ver o mundo em sua condição pagã. Eu já visitei a sepultura de quase todos os fundadores de religião, a maometana e também a sepultura de Buda e Confúcio e muitos filósofos, mas hoje, acima de tudo, nós cristãos podemos levantar nossas cabeças e cantar. Ele vive, Ele vive, Cristo Jesus vive hoje. Você pode me perguntar, como eu sei que Ele vive? Ele vive dentro do meu coração. E nós temos um túmulo vazio lá em Jerusalém, provando que Ele era mais do que um homem. Ele era o que Ele diz que era. Eu já ouvi homens falarem e vangloriarem de grandes coisas, blasfemando sobre Deus. Mas quando chega a hora da morte,
eles cada um se recua. Eles incrédulos, ateus, zombam de Deus, mas quando a coisa aperta, a morte bate na porta, eles recuam. Como Bob Ingersoll, o grande famoso pagão, quando ele tirou seu relógio e mostrou para sua gente, disse: se Deus existe, eu morrerei em 1 minuto da batida desse relógio. E então, depois que o minuto passou, ele não morreu, ele soltou um grande ha! E falou e disse: veja você, não existe tal coisa como Deus, não morri. Brincadeira. Claro, aquilo foi apenas para cumprir as Escrituras. A Escritura diz isto, que escarnecedores viriam nos últimos dias, e nós estamos com eles, muitos. Então, esse camarada, Sr. Bob Ingersoll, ele apenas, veja, não existe essa coisa de Deus, ele disse. Mas, quando no quarto do hospital um dia, quando ele estava morrendo, onde muitos haviam se ajuntado para ver o que aconteceria, ele, quando a morte o pegou e não tinha mais jeito, ele gritou. Ele gritou: ó Deus, tem misericórdia de minha alma. Aí ele convenceu que existe um Deus. Na hora da morte ele recuou e disse: ó Deus, estou morrendo, tenha misericórdia de minha alma. O profeta conta: meu pai foi muito amigo pessoal, ou melhor, não amigo íntimo, de um famoso pagão. Esse pagão disse: não existe tal coisa como Deus. Ele amaldiçoava os próprios pensamentos de Deus. Sua esposa era uma cristã. Ela enganchava a carroça e ia para a igreja. E ele, no domingo, saía arar a terra, o milho, no domingo, só para desafiar a esposa dele, dizendo que ele não respeita o domingo. E tudo mais, apenas para mostrar que não havia tal coisa como Deus. Certo dia, ele tinha acabado de ajuntar seu trigo e estava com ele todo amontoado. Um raio atingiu e queimou todo. Ele foi ali, levantou sua mão e blasfemou os próprios pensamentos de Deus. E quando ele fez isto, então um relâmpago atingiu o seu estábulo, onde ele tinha uns bons cavalos de corrida, e os matou a todos. Poucas semanas após aquilo, ele manifestou febre tifoide. Morreu. E enquanto meu pai ajudava a segurá-lo na cama, e ele gritava e clamava, ele dizia: os demônios com correntes enroladas em volta de mim, demônios estão vindo atrás de mim e tudo mais. E quando ele estava para morrer, ele chamou sua família, seus filhos, em volta da cama, e ele disse: filhos, não vão pelo caminho que seu pai foi, vão pelo caminho que sua mãe vai, pois este, o caminho da sua mãe, é o único caminho da vida. Filhos, não siga o ignorante de seu pai, siga o caminho de sua mãe. O profeta disse: eu tenho um livro em casa e contém o testemunho de muitos homens de projeção, tais como uma das grandes rainhas da Inglaterra e alguns outros homens. Quando eles estavam se aproximando da morte, eles gritaram e clamaram por Deus. A rainha Elizabeth da Inglaterra disse, quando ela estava morrendo, incrédula, ela disse nas suas últimas palavras: oh, se eu pudesse apenas, se eu tivesse mais 5 minutos de vida,
para que eu pudesse acertar minha vida com Deus. Ela disse: eu daria metade do meu reino se Deus me concedesse 5 minutos de minha vida. Ela não disse a metade, disse o meu reino todo. Mas agora era tarde demais. Agora era tarde demais. Outro grande e famoso homem disse: estou entrando em escuridão, eu não sei para onde vou, estou entrando em escuridão. Últimas palavras dele. Outro grande ateu falou e disse: parece haver 2 muros, e eu gritei, e apenas um eco de parede a parede, e não houve ninguém para me socorrer. Isso foi tudo que ele pôde ouvir. O eco da sua voz voltando, sem ter socorro. Ele havia colocado de lado o caminho da salvação, até que foi tarde demais. Brinque com a vida, não. Você pode cruzar a linha da misericórdia e não ter mais retorno. Então eu penso agora em grandes homens de Deus, homens que valorizaram o cristianismo, famosos que morreram crendo em nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. Eu penso aqui em D.L. Moody. Em sua morte muito foi dita, muitas vezes repetiram, e até hoje pregadores repetem as últimas palavras do grande ganhador de almas que sacudiu a Europa de uma forma sobrenatural. Grandes, existe uma cidade na Inglaterra, estava vendo isto outro dia na mensagem, eu ouvi, mas Adoção 5. Wesley pregou em uma certa cidade daquela maneira tão ungida que o povo se arrependeu de seus pecados e todos se arrependeram e se consertaram com Deus, a tal ponto de 100 anos após aquilo não existir nenhum bar vendendo cachaça mais. O povo todo se converteu a Cristo e ninguém mais tomou cachaça e ninguém mais vendeu cachaça naquela cidade. Quando Deus usa, a coisa muda. Ele disse, eu lembro de D.L. Moody em sua morte. Muito foi dito, ele disse, ora, isto é que é morte que vocês tanto têm medo? Ele disse, isso para mim não é morte, esse é meu dia de coroação. Salomão diz, vem doce morte. Mombrana disse, eu pensei, quando John Wesley, quando ele estava morrendo, quando atiraram em Abraham Lincoln foi um dos cristãos verdadeiros nos Estados Unidos. Quando atiraram em Abraham Lincoln, ele estava perdendo sangue, morrendo, deitado em um lugar. Abraham Lincoln, quando estava morrendo, ele teve um ultimato, mas quando atiraram nele ali nesta grande catedral, e ele estava morrendo em sua cama, ele disse, por favor, me gaguejando, balbuciando sangue, vire minha face em direção ao pôr do sol. Ao pôr do sol. O sol se punha no entardecer. Lincoln estava respirando e o sangue estava borbulhando em seus pulmões. E ele sempre confiou em Deus. Ele disse, levante agora minhas mãos. E levantaram a sua mão. E ele disse com a mão erguida, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Enquanto ele balbuciava esta oração, inclinou sua cabeça e rendeu o espírito. Mão erguida, falando com Deus. Oh, que lindo!
é a morte de um cristão, o valor do cristianismo. Paul Reed, um amigo meu do peito, que escreveu o hino que é meu tema, Only Believe, somente crer. Quando ele estava morrendo, ele havia inclinado nos ombros, a cabeça no ombro do meu administrador, Sr. Baxter. Ele tinha sido um grande homem corajoso, que tinha viajado pelos mares, nos estrangeiros, pregando, ganhando almas. E quando ele estava morrendo, ele estava deitado em um quarto e próximo da morte, com grande dificuldade de falar, próximo do fim. E aqui está a verdadeira vitória de um homem. Ele sempre foi um grande brincalhão, Paul Reed, como muitos de vocês conheceram. Eles tinham um quarteto do pequeno Instituto Bíblico Moody lá, e aquele quarteto veio para cantar enquanto Paul Reed morria. E haviam puxado todas as cortinas do quarto. O quarto estava assim bem fechado, aquele ambiente pesado ao redor das janelas. Quando ele estava para partir, de repente, o quarteto cantando aqueles hinos solenes, ele levantou, olhou e ele balançou sua cabeça e disse: "Oh, quem está morrendo? É eu ou é vocês?" Disse: "Levante estas cortinas e me cante bons hinos evangélicos, alegres de ressurreição." E quando eles começaram a cantar assim, ele disse: "Onde está meu irmão Lucas?" Trouxeram seu irmão. Lucas saía com ele como meu filho, Billy Paul sai comigo. Amigos muito chegados. E assim por diante. Lucas estava no outro quarto chorando. Lucas entrou, um grande homem de ombros largos. Provavelmente vocês o conhecem. E todos eles estavam ali. E quando ele virou, ele tomou a mão de Lucas e disse: "Lucas, nós passamos por muitas coisas juntos durante a vida. Mas pense nisto, Lucas. Daqui a 5 minutos eu estarei na presença de Jesus Cristo, vestido com a sua justiça." E apertou a mão de Lucas e foi embora. Oh, a vida de grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes e com a partida deixar de trás de nós pegadas na areia do tempo. Você pode também deixar marcas de cristianismo para que outrem, ao ver seus rastros, se inspirem a caminhar. Pegadas que talvez outrem valejando no solene oceano da vida. Um irmão abandonado e náufrago, ao vê-las, novamente cria ânimo. Anima-te, irmão. Anima-te, irmã. Cristianismo é real. Cristianismo não é uma mera lenda. Não é uma mera história dos crentes, não. Cristianismo é real. Oh! Encoraja-te. Eu penso na diferença entre a morte do cristão e a morte do não cristão. O velho Dandy Havers, aqui embaixo, aquele verdadeiro cristão, quando ele estava morrendo, ele chamou seus filhos ao lado da cama. E ali, antes, ele havia estado em coma por 2 ou 3 dias. Ele tinha um provérbio simples da roça. Tudo para ele dizia: ó, valha-me Deus, valha-me Deus. E ele estava em coma, mas de repente ele voltou do estado de coma e chamou seus filhos ao redor da cama, com a barba branca, longa e lisa. Ele disse: ora, vale-me Deus. Meus filhos, vocês pensaram que idade Harvey estava morto? Ele disse: eu nunca morrerei. Oh, eu nunca morrerei.
Eu me lembro a expressão do irmão Branham, cheio deste poder do Evangelho. Ele disse: olha, quando vocês ficarem sabendo, alguém vos falarem que William Branham morreu, não creiam nisto. Eu estarei existindo em algum lugar. Oh! 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 Quando vocês ficarem sabendo que Adalto Mateus Vitória morreu, não creia nisso. Eu estarei vivendo em algum lugar, além da cortina do templo, está a região dos vivos. Fala isso para seu irmão ao seu lado. Fala para o seu irmão ao seu lado: eu nunca morrerei. Eu nunca morrerei. Irmã Thaís, você está me ouvindo aí, minha filha? Vira para o seu maridão, diga: Emanuel, eu nunca morrerei. Eu nunca morrerei. Eu nunca morrerei. Eu nunca morrerei. São coisas que vale a pena nós construir dentro de nós. O Evangelho não é um mito. Evangelho não é um conto de carunchinha. Evangelho é real. O velho Dandy reuniu os meninos ao lado da cama e disse: oh, valha-me Deus, vocês pensaram que Dandy Harvard estava morto? Ele disse: eu nunca morrerei, porque Jesus vive e eu também vivo. E ali ele abençoou cada um de seus filhos e disse: levante minhas mãos. E ele não conseguia manter suas mãos para cima. E um de seus filhos ficou de um lado, levantou aquela mão, e o outro levantou a outra mão. E ele começou a cantar, enquanto seus olhos começaram a olhar em direção ao céu. E ele cantando com as últimas forças dos fôlegos dos seus pulmões, seus filhos segurando suas mãos para cima, e ele olhando para o céu, começou a cantar: dia feliz, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Ele morreu cantando, louvando, regozijando. Eu me lembro da irmã que foi sepultada domingo, esposa do irmão Marquinhos. Marquinhos está aqui? Levante a mão. Não veio. O Tiago visitou ela o último dia, antes dela partir. Ela disse para o Tiago: Tiago, eu estou segura. Eu estou segura. Oh, Evangelho produz segurança. Dia feliz, velho Dante, cantando. Ele me ensinou, o velho Dante cantando o hino. Ele me ensinou como orar, como viver, regozijar cada dia. Enquanto ele cantava, ele fechou seus olhos e foi se encontrar com Deus. O irmão Branham disse: eu lhe digo, amigo, é desta maneira que eu quero ir também. É desta maneira. Deixe-me morrer em Cristo. Deixe-me morrer em Cristo. Aleluia. Deixe-me morrer em Cristo. No parágrafo 301, 302 ele disse:
Oh, ele voltou à fita quando ele ainda não era cristão. Ele disse: uma vez eu fui um pecador. E uma vez como pecador, eu nunca me colocava atrás desse púlpito na condição de pecador. Porque uma vez você nunca me ouviria levantar minha voz e dizer um glória a Deus, um amém. Eu teria vergonha disto, dizer que eu era cristão. Houve um tempo em que eu não teria uma lágrima em meus olhos. Eu teria vergonha de chorar. Eu era o Bill, o durão. Eu era o Bill, o durão. Tinha vergonha até de chorar. Porque os pais ensinavam: filho, homem não chora. Eu era o Bill, eu era o durão. Jamais eu me colocaria atrás do púlpito. Jamais eu diria glória a Deus. Porque eu era o Bill, eu era o durão. Mas um dia, Jesus Cristo me encontrou no poder de sua ressurreição. E ele esmagou aquele coração de pedra e tirou aquilo de mim. E ele colocou uma nova mente, ele colocou uma nova natureza, ele colocou uma nova pessoa dentro de mim. E hoje, porque ele vive, eu também vivo. Houve uma mudança. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Houve uma mudança. Antes eu era o Bill, o durão. Não chorava porque era ensinado que homem não chora. Mas hoje, qualquer coisa que eu falo do Calvário, minhas lágrimas já não contêm. Oh, eu lembro-me do irmão Buswort. Sempre houve um homem que sempre representou Pentecostes e era um verdadeiro apóstolo da fé. O irmão, reverendo irmão Buswort, honesto, direto, um evangelho verdadeiro, vem. Ele era o nosso querido irmão Buswort. E quando ele estava morrendo, conviveu com o irmão Brana, verdadeiro homem de Deus ao lado do ministério do irmão Brana. O irmão Brana tinha 40 anos e ele já tinha 80 e poucos anos. O irmão Brana, às vezes, com 40 anos, dizia: eu estou cansado, irmão Buswort. O irmão Buswort dizia: Billy, você está novinho em folha. Quando eu segurei em meus braços e eu gritei: meu pai, os carros de Israel, seus cavaleiros. Ele disse: filho, fique no campo, Billy. Disse: mande alguns desses jovens companheiros para os campos missionários, se você puder, antes que eles se encham de muito fanatismo aí. Leve a eles aquele verdadeiro evangelho que você tem, Billy. Leve isto a eles, esses jovens missionários, antes que eles se enredem com doutrinas erradas. Billy, o seu ministério nem começou ainda. Ao que ele será, disse: você é um Brana novinho em folha. Disse: você é jovem, filho. Ele disse: você ainda nem começou. Ele disse: não deixe esses jovens pregadores pentecostais chegarem lá com suas loucuras e envenenar a toda coisa, tomar os diplomas e teologia, isto, antes que você chegue lá. Disse: siga em frente, irmão Brana, siga em frente com o evangelho que você possui. Ele disse: eu creio que você é um apóstolo e um profeta do Senhor Deus. O Brana disse: eu olhei para ele e eu apertei os meus braços nele. Eu disse: irmão Buswort, eu desejo lhe fazer uma pergunta. O Buswort era um missionário, já há muitos anos no campo. Estava morrendo, 80 e poucos anos.
nos braços do irmão Brano. O irmão Brano, um jovem pregador, ficou curioso. Ele queria colher experiência. Ele disse: desejo lhe fazer uma pergunta, irmão Buswart. Qual foi o momento mais feliz, momento de sua vida, de todos os anos que o senhor pregou? Qual foi o momento mais feliz do seu ministério, irmão Buswart? O irmão Buswart virou e disse: exatamente agora, irmão Brano. Exatamente agora, porque agora é o tempo de coroamento de todo o meu ministério. Você está com medo de morrer? Doce é o nosso coroamento. Eu disse: o senhor sabe que está morrendo? Ele disse: eu não posso morrer, irmão Brano. Um Brano apavorado: o senhor sabe que o senhor está morrendo, irmão Buswart? Se fosse um católico, dizia: vai rezar Maria, o senhor está morrendo. O irmão Buswart, seguro, disse: Billy, você é um garotão, você tem que entender muita coisa ainda. Billy, eu não posso morrer. E ele estava morrendo, mas dizendo para o profeta: eu não posso morrer. Cristão não morre. Cristianismo não é blá blá blá. Cristianismo é segurança. Eu disse: por que o senhor disse que esta é a hora mais feliz? Lá havia uma portinha. Ele disse, deitado naquela cama, voltado em direção àquela porta, ele disse: Billy, sabe, aquele que eu tenho amado, o qual tenho pregado e colocado por todos estes anos na minha vida, ele virá naquela portinha para mim, e eu irei com ele. Ele olhando para aquela portinha, segurança. E eu olhei para ele e eu pensei, eu estava olhando, lembrando de Isaac, Abraão, os patriarcas, e tomei sua mão e eu disse: irmão Buswart, nós cremos no mesmo Deus, nós cremos na mesma coisa, e pela graça de Deus eu pregarei até que o último fôlego de minha vida deixe o meu corpo. Eu te prometo, irmão Buswart, permanecerei fiel a Deus o quanto eu saiba permanecer. Eu não comprometerei o evangelho em qualquer lado ou qualquer lugar. Eu permanecerei tão fiel, irmão Buswart, quanto eu saiba permanecer. Irmão Buswart, eu te encontrarei em uma melhor terra, onde o senhor será jovem, ou não haverá velhice mais. O senhor será jovem. Irmão Buswart, eu te encontrarei lá. Apertou a mão do irmão Buswart. E 1 hora antes, 2 horas antes dele morrer, cerca de 2 horas, ele havia dormido. De repente ele levantou da cama, ele olhou e saltou da sua cama. Veio uma força sobrenatural. Ele saltou da cama. Ele disse: mamãe, bem, eu não tenho te visto por muitos anos. A mãe dele já tinha morrido há muitos anos. Ele já estava tendo contato com o mundo celestial. Oh, irmão, isso não é história de quadrinho não, irmão, isso é real. Saltou da cama e começou a apertar a mão dos entes queridos que tinham partido há anos. Papai, irmão Jim, porque disse: veja, você foi um dos meus convertidos, irmão Jim, no Senhor, lá em Joliet, Illinois. Tinha 50 anos que o irmão Jim havia morrido. E o irmão Buswart pegando na mão dele ali no quarto. Veja, sim, disse: aqui está a irmã fulana de tal. Sim, te levei ao senhor na reunião em Winnipeg. Sim, ora, aqui está a irmã fulana. Não tenho te visto por anos. Sim, vem.
você veio ao Senhor em tal e tal lugar na minha campanha, e por 2 horas, veja, por 2 horas, o irmão Bosworth andando no quarto e pegando na mão e chamando nome a nome. Isto é real, gente. Oh! Irmãos, nós não estamos numa brincadeira de cristianismo. E por 2 horas direta, estreitou as mãos daqueles que ele havia dirigido ao Senhor. Depois voltou direto ao seu lugar, seu leito, deitou-se, cruzou as mãos e lá estava aquilo. O irmão Bosworth entrou naquela terra que Jesus me deixou ver outra noite, além da cortina do templo. Se assim é, ele está lá como um jovem nesta noite. Que Deus descanse sua alma e que eu possa viver sempre tão fiel para poder entrar naquela terra e o reencontrá-lo lá. E que eu seja um verdadeiro servo de Cristo, como foi o grande reverendo Bosworth. Irmão, são coisas que dá para copiar. Você não tem que copiar. Onde está o Elvis Presley? O irmão Branham disse, ele está em chamas. Chamas no Hades, como estava o mancebo de qualidade. Lembra da escritura que lemos? O mancebo de qualidade. Lucas 16, 22. E aconteceu, não é porque ele era mendigo e o outro era rico, não. Estamos focando no espírito. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Irmã, fica com medo não. Ao morrer, você será levada pelos anjos para o seio de Abraão. 6ª dimensão é o seio de Abraão. Eu ouvi um pregador esses dias colocar, um jovem pregador, ele disse, meu filho, você tem que aprender muita coisa, afirmando que no Velho Testamento salvos estava preso aos demônios. Eu disse, meu filho de Deus, eu não pude repreender, que tem coisa que a gente tem que ser ético. Eu disse, gente, como pode Abraão, depois que morrer, ficar preso na região dos perdidos? Não. Se em vida Abraão não se misturou nem com Ló, que era um crente morno, agora depois que morre ele vai ficar preso na região dos perdidos? Eu tenho esse estudo, nós vamos trazer na hora própria. O irmão Branham explica na mensagem de demonologia. Existia departamentos, e entre os departamentos havia o paraíso, que é onde moravam os salvos após a morte. Não era misturado não. O Branham foi bem detalhado. Ele disse, em primeiro lugar está os demônios, departamento de demônios. Segundo lugar, o departamento dos que morrem sem Deus. Terceiro lugar está a região dos salvos, paraíso. Quarto lugar estão os anjos. Quinto lugar está Cristo. E o irmão Branham disse as 5 dimensões. Se Abraão nem em vida andou com Ló, em morte vai ficar preso. Eu fiquei com dó do rapaz, viu? Mas deixa para lá. Vamos aqui. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, aí que é a hora do vamos ver. Irmão, fique quieto. Deixa as pessoas se tornar arrogantes. Dizer, eu sou bom, você não presta. Fique quieto, não brigue com ninguém. Não brigue com ninguém, não. Fique quieto, vamos esperar o depois. O depois. E no Hades, o mancebo de qualidade ergueu os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão
e Lázaro no seu seio. Sexta dimensão, região dos salvos. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Sim, você teve tudo na vida para não ir para a região dos perdidos. Você não foi um homem inteligente em fazer sua escolha. Mancebo de qualidade, você não foi um homem inteligente. Eu sou super intelectual, formei em faculdade de Harvard, a melhor do mundo. Sou muito melhor do que você, pobre Lázaro. Vamos ver o fim da conversa. O início, o meio, não conta muito. O que conta é o fim da história. Fim da história é o que fala mais alto. Fim da história do mancebo de qualidade, no Hades. E de lá ele gritava. O irmão Brana disse: esse foi o primeiro sermão que eu preguei lá naquela reunião dos pentecostais. Eu era um garotão vestido de calça de algodão, camiseta, tão pobre que não tinha condição de comprar uma camisa de pano. E eles chamaram para pregar, Billy está aqui, Billy está aqui. Ele escondeu lá no meio do povo e de repente um pregador cutucou, disse: você conhece quem é esse Billy que eles estão chamando? Ele disse: sou eu, mas fica calado, eu não tenho roupa adequada para ir lá. O pregador disse: não, aqui eles não importam com aparência, não. E aí o pregador lá chamando: cadê Billy Brana? E o pregador não aguentou, falou: está aqui. O irmão Brana escondeu debaixo da cadeira. Aí ele disse: venha, venha. E aí ele foi. Quando ele chegou, ele leu esse versículo e disse: e lá do Hades, o mancebo de qualidade ergueu os olhos e começou a gritar. Ele disse: quando eu comecei a entrar nisto, o poder de Deus caiu e aquela audiência terminou em prantos e gritos, que o culto terminou em desespero, o povo gritando por Jesus. Se isso pudesse acontecer aqui, nesta noite, aqui no Pedregal, nós pensarmos mais firme sobre o nosso último dia, onde estaremos. Se você não estiver preparado para morrer, você não está preparado para viver. Viu? Posso repetir? Se você não estiver preparado para morrer, você não está preparado para viver. Pense nisto. Pense nisto. Evangelho, cristianismo, não é uma mera história. Não importa o quantos os evangélicos, entre aspas, têm deturpado isto, porém isto ainda é real. Isto ainda é real. Deixa eu orar agora. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristianismo ainda é real. Jesus ainda cura nossas doenças. Ele ainda liberta de demônios. Cristianismo ainda é real. Venha, se tem irmã que quer uma libertação, uma cura, irmão, venha, a fila por aqui das irmãs, por ali dos irmãos. Conjunto, sussurre um hino espiritual. Venha. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16. Não venha por um costume, não venha por um costume, mas venha se você acredita de fato. Cristo, o Senhor ainda é real.
Senhor ainda é real. Dê saúde para minha irmã, Pai. O Senhor está aqui. O Senhor não é um Deus morto. Vá curada para casa. Por favor, desligue esses ares aqui na frente, por favor. Jesus te dê saúde, filho. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Tua filha crê no Evangelho. O Evangelho verdadeiro cura os enfermos. Saúde em nome de Jesus. Jesus, a tua filha está aqui. Ela acredita na bênção da cura divina. Senhor, que conhece o organismo, o estado orgânico de minha irmã, o Senhor sabe onde está a doença, o mal, o problema que lhe aflige. Como ministro do Evangelho, eu rogo a Ti, elimine este mal, Pai. Que a tua filha volte para casa regozijando com a saúde, com a saúde, com a saúde, em nome de Jesus. Creia, irmã, creia. Saúde. Jesus controle todo o sistema orgânico de minha irmã. A saúde possa voltar a reinar nesta vida, em nome de Jesus. Saúde neste organismo possa voltar a raiar, a existir, em nome de Jesus Cristo. Cura para minha irmã possa voltar a existir, saúde nesse corpo. Nós cremos no Evangelho de cura, Evangelho de milagres. Ajude a minha irmã. Evangelho de saúde, em nome de Jesus. Saúde para este garoto. Estas bactérias infectadas está repreendida. Haja saúde nesse organismo, em nome de Jesus Cristo. Creia. Haja saúde no organismo de minha irmã. Está repreendido este mal. Creia, minha irmã, de coração. Jesus dê saúde para minha irmã, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A minha irmã crê na cura divina. Então eu repreendo todos esses demônios de enfermidade que perturba este organismo. Saia deste corpo, em nome de Jesus Cristo. Saúde para minha irmã enferma. Seja curada em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo, cure a minha irmã, Pai. Cura divina é um presente dos salvos. Se o Senhor dá esse presente até para os incrédulos, quanto mais para os salvos. Minha irmã recebe o presente da cura divina. Volte glorificando a Deus. Louve Jesus. Aqui está minha irmã. Ela busca uma libertação total destas enfermidades. Ajude esta irmã, Pai. Chega de doença, chega de perturbação. Haja saúde, haja saúde. O Senhor é o Jeová Rafa, o Senhor que nos cura. Creia, minha irmã, volte curada em nome de Jesus. Saúde em nome de Jesus Cristo. Haja saúde para minha irmã. Cristo, tua palavra foi pregada e nós agarramos com a alma nela, e a minha irmã vai voltar curada para casa nesta noite, aliviada desta carga. Deus te abençoe, filha, volte curada. Jesus, aqui está minha irmã, corpo enfermo, porém o Senhor é o nosso grande médico. Está repreendido esta doença, Pai.
nós decretamos a falência desta enfermidade. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si nossas dores. Não há mais dor, não há mais enfermidade para minha irmã. Agora é saúde, saúde. Vá glorificando a Deus com saúde. Jesus, aqui está minha irmã. Ela crê tanto na tua palavra, Pai. Ela te ama tanto. E ela deseja tanto a saúde. Dê a esta alma o que ela precisa. Haja saúde então. Haja saúde. Volte, irmã, glorificando a Deus. Jesus, cura esta bebê. Cura esta mamãe. Cura, Pai, cura. Haja saúde. Haja cura divina. Pelas pisaduras de Jesus, vocês estão curadas. Jesus, aqui está minha irmã enferma. O Senhor nunca desenganou ninguém, Pai. Todos aqueles que chegaram a Ti crendo, o Senhor sempre atendeu com tanto bom gosto. É do gosto de Deus que minha irmã saia daqui curada nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, creia, minha irmã. Jesus cura minha irmã. É ruim dor, é ruim sofrer dores. Volte curada, irmã, em nome de Jesus. Cura esta menina, Pai. Cura divina. Jesus, a minha irmã precisa uma obra completa. Ela crê no Senhor. Uma libertação total. Haja saúde para minha irmã. Ela te ama tanto. Ela te reverencia tanto. Dê saúde, dê esse presente para minha irmã. Dê esse presente para minha irmã. Volte, irmã, curada, creia em nome de Jesus. Saúde, minha filha. Saúde em nome de Jesus. Cura divina. Receba a sua cura, irmã, creia em nome de Jesus. Saúde, minha filha. Cura divina é real. Isso não é um conto, isso é realidade. Creia, volte curada. Saúde, minha irmã, saúde. Jesus não deseja ver seus filhos enfermos. Ele deseja nos ver bem. Haja cura divina, Pai. Minha irmã te ama tanto. Tantos anos ela tem te servido com profunda sinceridade. Ajude a minha irmã a se livrar destas dores. Cristo, Cristo, socorro bem presente. Creia, irmã, volte curada. Saúde, minha irmã. Creia na saúde. Cristo não ama ver seus filhos enfermos. Ele curou a irmã há 2000 anos no Calvário. Receba então agora esta bênção. Vá embora curada. Jesus, cura esta menina, esta enfermidade. Que ela goze de saúde plena. Em nome de Jesus Cristo. Jesus, cura meu irmão, Pai. Saúde. Em nome de Jesus, saúde. Cura divina. Cura divina. Aleluia, saúde. O Deus dos milagres repreende as doenças. Haja saúde. Haja saúde. Em nome de Jesus. Haja saúde nesse corpo. Haja saúde neste organismo. Em nome de Jesus. Haja saúde para estas vidas que esse garoto representa aqui. Cura divina. Cura divina. Cura divina. Saúde, saúde. A mão de Cristo
repreenda este mal, esta enfermidade. Haja saúde para o meu irmão, saúde para o meu irmão, saúde para o meu irmão. Nós cremos no Cristo de Isaías 53, que a virtude saradora seja transmitida ao corpo do meu irmão e ele volte glorificando a Deus por mais esse presente da cura divina. Haja saúde, em nome de Jesus, creia, somente crer. Saúde, em nome de Jesus. Cura divina, saúde. Está repreendido este mal, está repreendido este mal, esta perturbação, em nome de Jesus Cristo. Haja saúde, corpo do meu irmão, este mal que o aflige está repreendido em nome de Jesus. Creia. Deus de Isaías 53, repouse sobre meu irmão. Ó Cristo, haja saúde plena. Dê esse presente para o meu irmão, Pai, em nome de Jesus. Cura divina, milagre, saúde, saúde, Jesus, saúde. Cura divina, saúde. Creia de coração, cura divina. Este mal está repreendido em nome de Jesus. O Deus dos milagres, cure o meu irmão. Está repreendido este mal no nome de Jesus. Jesus, dê saúde para o teu filho. Ele te ama tanto, Pai. Repreende esse demônio de doença que o perturba. Eu requero a saúde do meu irmão, em nome de Jesus. Creia de coração. Deus dos milagres, Deus da cura divina. Fiquem de pé, fiquem de pé, louve a Deus. Faz presente neste santo. Creia, creia de coração. Reunimos no santo monte, aqui se torna um santo monte. Creia de coração. Amém, graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai. Depois de tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos deu neste dia, fechamos esta noite, Pai, com curas divinas, onde o Senhor tem curado as nossas almas, os nossos corpos. Oh Deus, que satisfação é servir ao Senhor, Pai. Este é o valor real do cristianismo. Este é o valor do Evangelho, Pai. Que o Senhor tem nos abençoado nesta vida, e que há uma vida após esta, Senhor. Meu Deus, que possamos ser gratos, agradecidos ao Senhor cada dia das nossas vidas, Pai, e que possamos viver para o Senhor. Pedimos ao Senhor que nos dê uma semana de vitória, abençoada em Tua presença, que possamos voltar aos nossos lares com a unção deste culto, Pai, refletindo, ó Deus, em cada palavra, refletindo na escola dominical que tivemos, Pai, que isso possa estar ardendo em nossos corações, Pai.
Ó Deus, livra-nos dos males desta noite, Senhor, e nos guarde, ó Pai, para a hora da tua aparição. Dá-nos uma semana no nosso trabalho, no nosso lar, aonde quer que estejamos, Pai, em tua presença, Pai, pois assim nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém.